Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Mengão fez mais uma vítima, dessa vez o Corinthians em Itaquera, atropelou especialmente no primeiro tempo. E a gente vai falar sobre o segredo de Renato Gaúcho. Também tem os erros de Silvinho e a apatia do Timão, parece que entrou em campo derrotado, né? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Parecia um jogo treino, não foi exclusividade do Corinthians, né? Ser atropelado pelo Flamengo, que vem derrubando seus adversários ao estilo Jorge Jesus, agora sob comando do Renato Gaúcho. Só goleadas, né? Hoje foi, inclusive, o jogo em que o Flamengo fez menos gols. Poderia até ter feito mais, né? Teve aquele erro do Bruno Henrique ali, que se atrapalhou todo com a bola ali, ele teria feito o quarto gol. Teve bola na trave, teve outras tantas chances em que o Flamengo poderia ter, inclusive no primeiro tempo, feito mais do que os 3-0. E aí no segundo tempo, visivelmente tirou o pé, ainda assim teve chance. Aí o Renato preservou alguns jogadores e o Corinthians nos minutos finais acabou crescendo até. Acabou fazendo um gol com o Vitinho e teve uma bola na trave do Vital, começou a jogar ali depois dos 40 minutos. Também porque o Silvinho mexeu na equipe. A equipe escalada por ele inicialmente enfrentou muitas dificuldades. Não sei se ele escalasse outros jogadores, se o resultado não seria o mesmo, porque tem muita gente criticando o Silvinho por ter escalado o Gabriel, o Rony, o Cantilho. Diante desse Flamengo é difícil a gente saber se existiria dentro do elenco corintiano, ainda sem os reforços, né? Sem o Juliano, sem o Renato Augusto, se teria alguma escalação que fizesse com que o Corinthians sofresse menos. Eu acho que a postura do time foi mais preocupante. Quando eu digo postura, parece, a sensação que eu fiquei, que o Corinthians entrou em campo meio que aceitando a derrota. Vamos perder de pouco hoje, controlando o espaço. E quando você controla o espaço contra um time como o Flamengo, você está sujeito a muitos riscos, né? Você entregar a bola para o Flamengo, não que o Corinthians conseguisse ter a posse. Era um jogo muito difícil realmente, mas você tinha que se doar um pouco mais, o aspecto físico contaria muito nessa partida. Tanto que você vê, no caso do Flamengo, na segunda etapa, quando o Corinthians tenta pelo lado direito, especialmente no incansável Mosquito, né, o único jogador que se salva do time, junto com o Fagner, também o João Vitor esforçado ali na defesa. Quando você tenta alguma coisa por ali, cara, impressionante. Tem o Felipe Luiz ali fazendo a marcação, já dobra o Diego, já vem o Bruno Henrique recompor. Os caras têm uma entrega tática e física muito grande, mesmo sem a bola. Essa disciplina o Corinthians não soube ter. Quando o Flamengo pegava a bola, e você sabe que o Flamengo, quando tem a possibilidade de trocar passes, ele é letal, você tem que diminuir o espaço, você tem que dobrar a marcação, triplicar a marcação muitas vezes para impedir que esses caras recebam a bola com chance de gol, com chance de poder concluir. Quando isso acontece, é inevitável. E aí o Flamengo mandou no primeiro tempo. Fez uma marcação alta ali, já roubando a bola numa falha do Cantilho com o Rony, o Arão roubou, o Everton Ribeiro já faz o primeiro gol. E aí depois o resultado vai sendo construído de forma natural. E o Corinthians não achando a bola, porque não foi só o resultado. Não foi só o placar. Você vê que o Corinthians ficava tentando controlar o espaço, só que o Flamengo trocando bola, trocando passe, esperando a hora de infiltrar e normalmente conseguindo. E o Corinthians meio que aceitando essa situação. A diferença técnica é grande? Realmente o Flamengo tem feito isso com todos os adversários? Tem. Mas me pareceu um Corinthians muito condescendente, assim, sabe? Permissivo, aceitando a realidade. Tanto que aí quando houve um pouquinho mais de ímpeto no final da partida, que também tem o contexto do Flamengo tirando o pé, já administrando o resultado, também tem isso. Mas quando o Corinthians se propõe a jogar um pouco mais, com um pouco mais de fervor, consegue chegar no gol do Diego Alves, que nem tocou na bola no primeiro tempo. E só pra falar dos outros dois gols do Flamengo, né, sacanagem deixar o Fagner com o Gustavo Henrique. O cara tem 2 metros de altura, e o Fagner, sei lá, 1,70, 1,60, sei lá. Quem tinha que ter marcado o Gustavo Henrique era o Gil, ficou com ele não fez nem força para cabecear e fez mais um gol. E depois o Bruno Henrique, numa belíssima enfiada do Gabigol, que parece que botou com a mão assim, o Bruno Henrique testou para dentro do gol do Cássio, que nada pôde fazer. Bom, esses foram os gols da partida. E aí depois o Vitinho, como eu falei, descontou no segundo tempo. Agora eu queria falar do segredo do Renato Gaúcho. Qual é o segredo do Renato? Vocês acham que o Renato fez grandes revoluções táticas no time desde que ele chegou? Não. É que o Renato é malandro. Malandro no bom termo da palavra. O Renato é inteligente. Vamos colocar assim. Quando ele sucedeu o Roger Machado em 2016,
Ele sabia que tinha uma base montada, de um time que jogava muito bem, inclusive, de uma forma bem bonita, tinha bons jogadores, mas com alguns ajustes a serem feitos. Não à toa por isso que o Roger saiu, pediu demissão, porque não estava mais conseguindo tirar nada do time. Ele perdeu o Giuliano naquele momento, vejam só como o futebol é cíclico, né? O Giuliano sai do time do Roger em 2016 e ele não sabe o que fazer, perde o meio-campo, perde um pouco de combatividade, tinha alguns problemas na bola parada defensiva. O Renato assume e percebe que precisa fazer pouquíssimos ajustes, pouquíssimos. Ajustar essa marcação defensiva, ele descobre naquele momento o Ramiro para ser o substituto do Giuliano, aberto pelo lado direito, e traz algo que o Grêmio não tinha, que era essa competitividade, essa alma, esse espírito vencedor, que o Renato tem muito isso ao longo da sua carreira. Foi inevitável, ele acumulou títulos na sequência. Quando ele chega no Flamengo, o que ele apela? Qual é o segredo do Renato? Ele sabe que a memória tática desses caras, ela tá muito viva ainda daquele time do Jorge Jesus, que jogava solto, que jogava leve, e o Renato foi vítima desse time. Sofreu as duras penas, inclusive, tomando um 5-0 no lombo, que poderia ter sido mais numa semi de Libertadores. O Renato sabe como esses caras jogavam com o Jesus. Então ele apelou exatamente pro jeito de jogar do Jesus e soltou, cara. Soltou o vestiário, deu liberdade pros caras. A sensação que eu tenho é que ele chegou, ele distensionou, ele descomplicou. E o Renato é muito mestre nisso. É óbvio que ele vai, com o tempo, fazer as suas implementações táticas, aplicar os seus conceitos, as suas ideias. Não estou dizendo que isso não é nenhum demérito, tá? Não estou dizendo que o Renato não tem esse conceito tático. Tem. Só que na chegada, o que ele precisava fazer, ele sabe que o time joga por música. E o time estava muito tenso com o Rogério Ceni, né? O Rogério é um cara mais tenso, é um cara mais preocupado, é um cara que teve problemas internos e tudo mais. Isso dificulta, o ambiente também atrapalha, a gente sabe disso. Só que você olha o Flamengo e fala assim, poxa, o Flamengo tem potencial para jogar isso aí. E o que o Renato percebeu? Cara, eu vou simplificar, eu vou deixar os caras, vou botar aquele time, que era o time que jogava, né, com poucas alterações ali com o ingresso do Diego, porque o Gerson não tá mais, e pronto. E vou deixar os caras livres, os caras soltos. E a sensação que eu tenho é essa, que os caras estão jogando futebol ali na praia, que os caras estão brincando de jogar futebol. Porque é isso que o Flamengo precisava, era dessa liberdade, que o Rogério às vezes, acho que tensionava o processo, né? Não, tem que fazer por ali, tem que fazer por aqui, tem que jogar o fulano, tem que... Com o Renato a coisa é um pouco não, né? Bem mais leve. E era o que o Flamengo precisava. Esse é o grande segredo do Renato. Claro que ali na frente ele vai precisar mostrar o trabalho dele e as suas ideias, isso vai acontecer em algum momento, mas agora o importante era isso, era fazer com que o time soltasse. Que qualidade, gente, o Flamengo tem, a gente sabe, há muito tempo. E era inexplicável que com o Domi e com o Rogério Ceni ficava sempre um pontinho de interrogação. O Renato chegou e tá dando pros caras o que eles querem, que é liberdade para jogar futebol. E até tá rodando o elenco, tá dando oportunidade, tá recuperando caras como o Léo Pereira, Gustavo Henrique, o Michael, que também já tava jogando com o Rogério, né? Mas, enfim, tá rodando mais o elenco porque também sabe, o Renato gosta de poupar, né? Vamos ver como é que ele vai ser na sequência com tantas competições. Mas ele sabe que o time titular dele é imbatível, né? É imbatível, tem sido pelo menos. Agora, o Silvinho poderia, talvez... poderia ter melhorado a escalação, poderia ter começado com o Xavier. De novo, gente, é muito difícil a gente analisar que dentro das possibilidades que o Silvinho tinha, de que ele faria frente a esse Flamengo. Eu acho que a postura, sim, deixou a desejar. O Corinthians poderia ter sido muito mais combativo do que foi, não tão permissivo para deixar esse Flamengo deitar e rolar como tem acontecido. Mais uma vítima, e o Flamengo segue a passos largos aí para disputar o título com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro. Vamos ver, o campeonato é muito longo, mas esse Flamengo aí vai ser difícil de parar, hein? Chegou com tudo. O que vocês acharam do jogo? Alguma alteração vocês fariam? Alguma coisa seria suficiente para parar esse Flamengo? Algo vai parar esse Flamengo? Algum time vai parar esse Flamengo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!